pessoas. Mas às vezes também nós, como seres humanos e como camaradas, a gente tem também uma obrigação de orientar, ó. Isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, ó, você tá errando aqui, né? Vamos rever essa opinião aqui. Eu acho que isso também faz evito parte. fazer isso, eu acho que o exemplo que eu posso dar pro Jones é a minha postura, entendeu? Se ele achar que tem alguma coisa boa na minha postura, ele vai seguir. Assim como ele comigo também, tem coisas que o Jones me pauta, por exemplo, sabe? Assim, tem coisas do Jones que eu vou ser pautado por ele e vou, porra, isso aí é interessante absorver. E acho que é a mesma coisa do lado dele também, sabe? Acho que é isso, pessoal, viver o processo de cada um, acho, né? Não, bicho, eu acho que, ó, debate de ideias, ele tem que ter fundamentalmente argumento. Porque esse episódio que o Elias citou, por exemplo, que inclusive eu já agradeci a ele, porque era um momento que eu tava sofrendo uma campanha muito intensa de difamação, e não era crítica, né? Porque crítica é outra coisa. Eu tava sofrendo uma campanha intensa de difamação, e o Elias fez uma intervenção lá. Eu acho o seguinte, argumento você discorda ou concorda. Argumento é bom ou ruim, né? Então, eu, por exemplo... Eu tenho várias discordâncias com a obra do Elias sobre a China, mas tem um argumento. Você pode discordar ou concordar, você pode achar o argumento bom ou ruim, mas tem um argumento. Quando você faz o debate público pautado no argumento, necessariamente aquele debate vai ser enriquecedor para todo mundo que está participando dele. Porque ó, eu acho que essa abordagem teórica não tá boa, eu acho que o manejo desse conceito não tá bom, eu acho que o trabalho desse dado não tá bom. Isso vai elevar o debate para todo mundo que vai participar dele. O que não dá para fazer é um debate pautado no estigma moral. Ah, é pelego. Ah, é esquerdista. Ah, é não sei o quê. E aí você pode até usar adjetivos, porque na luta política se usa adjetivos também. Sim. Agora, não pode não ter o argumento. Porque aí a coisa fica uma coisa meio fulanizada, né? Eu, por exemplo, já coloquei isso publicamente várias vezes, que eu tenho discordâncias com o livro do Elias e com o finado Alberto Gabrielli sobre a China. E eu já citei aí, por exemplo, o Elias, uma discordância que eu tenho, a leitura que aparece ali no livro sobre teoria do valor. Agora, ao mesmo tempo, é um livro que, no capítulo sobre a Sasaki, foi a melhor coisa que eu já li na minha vida. Caramba. Eu nunca tinha lido uma abordagem sobre o complexo empresarial das empresas públicas da China, como está ali no livro do Elias e do Alberto. Então, tenho discordâncias, tenho concordâncias. Se um dia eu resolver parar para escrever sobre o livro, eu vou dizer, ó, isso aqui é massa, isso aqui é inovador, isso aqui é bom, isso aqui não é. E aí as pessoas que estiverem vendo aquilo, lendo inclusive, eu acho que é importante. Eu acho que, do ponto de vista do debate marxista, a gente tem que dar uma valorizada mais no texto. Que acho que o texto dá um nível de complexidade para os argumentos, para a formulação teórica que o vídeo não dá. Né? O vídeo acaba focando muito na performance, no aspecto da forma, e o texto dá um foco maior no conteúdo. Que a gente precisa, porque veja, a gente estava conversando isso antes de entrar, né? O Brasil existe um atraso cultural muito grande. Né? A gente é um país que nunca erradicou o analfabetismo, a gente é um país que nunca universalizou o ensino superior, a gente é um país que nunca universalizou equipamentos de cultura. Então, no Brasil, dos mais de 5 mil municípios, mais de 3 mil municípios não tem uma sala de cinema, não tem uma biblioteca, não tem um teatro, não tem um museu. Então, o povo trabalhador, ele não está acostumado ainda com um debate de ideias, com a pluralidade de opiniões circulando e de confrontos de ideias e de julgar, pô, esse argumento é melhor, essa formulação científica é melhor. Eu acho que, como ele muito bem falou, antes a gente já pegou vários quebra-pau, vários arranca-rabos, mas eu acho que é função da gente dar um exemplo do que é um debate científico. Né? Então, eu, por exemplo, eu já gravei react falando do livro de Elias e tal, chegou um momento que eu fiz assim, meu irmão, eu não vou fazer mais isso. Se eu for falar do livro do cara, eu tenho que escrever. Que eu acho que é isso. Porra, o cara não lançou um livro, não se dedicou a pesquisar. Então, se eu quero falar do livro dele, eu preciso escrever. Preciso colocar ideias no papel, preciso... Inclusive, porque isso é um elemento até de você respeitar a ciência, né? Claro. Tá ligado? Porque uma coisa é quando a pessoa é só um operador político. Né? Sei lá, a pessoa é um parlamentar, a pessoa é um ministro e tal. Ele não tá ali enquanto intelectual, ele tá ali enquanto operador político. Aí o processo de crítica é diferente. Porque você está criticando o dia a dia da política pública, da declaração e tal. Quando a pessoa tem um trabalho intelectual, você tem que, trabalho intelectual você critica enquanto um trabalho intelectual. Acho que é por aí que a gente consegue entrar nas divergências. Então, por exemplo, é muito mais
rápido e objetivo você fazer uma divergência sobre conjuntura política, sobre, por exemplo, o governo Lula, do que você estabelecer uma divergência sólida sobre marco teórico, sobre teoria, interpretação. Isso dá mais trabalho, isso exige mais trabalho teórico, isso exige mais densidade, né? Sim. Pô, você usou um termo aí que eu nunca ouvi falar assim, até perdoa burrice aí. Eu até queria escutar isso de vocês, como que é a opinião também do Elias, como é na China. Universalizar o ensino superior, isso é possível? A gente consegue ter ensino superior para todas as pessoas? Na China é assim? É isso que é universalizar? O conceito de universalizar não é que todo mundo vai fazer faculdade. O pressuposto da coisa é que todo mundo que quiser ter acesso ao ensino superior vai ter acesso. Então, por exemplo, você pega um país como Cuba. Um país como Cuba não é todo mundo que tem ensino superior. Mas a cada 10 pessoas, se não me falha a memória, 7 tem acesso ao ensino superior. Vai ter pessoas que não vão querer. Normal. E de boa, normal, é isso e tal. Porque o sistema do vestibular da gente, ele não seleciona para entrar. Ele retira a ociosidade. Tanto é assim que no sistema de faculdades federais, estaduais públicas no Brasil, tem vagas ociosas. Tem mais gente querendo entrar do que vagas preenchidas. Se não me falha a memória, só nas 66 universidades federais são 100 mil vagas ociosas. Então, o vestibular, ele funciona não como filtro de entrada, ele funciona como filtro de expulsão. Tá ligado? O vestibular não seleciona a entrada, ele seleciona a expulsão. Então, universalizar o ensino superior é você criar uma dinâmica de acesso à universidade em que todo mundo que quiser fazer a universidade, vai fazer a universidade. Então, nunca vai ser 100% e nem precisa. Mas ali, inclusive, você não precisa estar na universidade para ter acesso ao ensino superior, ao conhecimento ali produzido. Porque, por exemplo, uma sociedade de leitores, uma sociedade que tem aparelhos culturais socializados, você pode ser um cara que não quis fazer faculdade, mas você gosta de astrofísica e você vai pro museu, e você lê livro, e você vê exposição, e você consome filmes e tal. Você tá consumindo aquele conhecimento que também circula na universidade sem precisar ter feito universidade. Claro, claro. Qual que é a diferença? Porque assim, o nosso processo já começa errado desde a da entrada. Você já é um excludente. Como que é feito o processo de lá? Na China? Lugares na China. O que eu acho é o seguinte, o Jones descreveu aqui um processo que eu chamaria de processo que seleciona na estática, né? Uhum. O vestibular é uma estática. Se você está num dia bom, você vai lá, faz a prova lá, você passou. Se você estiver num dia ruim, você não passou. Você é julgado por aquele dia. O que nós precisamos no Brasil é ter um vestibular, um processo de seleção que julgue na dinâmica, né? Ou seja, eu pego o desempenho do cara desde o ensino do primário. Sim. A partir disso, você sabe quais são os talentos, o Estado acompanhando as capacidades dessa pessoa. O cara já vai sendo orientado desde criança a chegar na universidade, escolher um curso que tem a ver com a sua aptidão. E não somente isso também, com as demandas do projeto nacional. Ou seja, na China tem muito isso. Ou seja, o que acontece na China é o seguinte: as vagas nas universidades elas vão variando na medida em que o governo vai tendo necessidades muito particulares e estratégicas muito particulares. Então, por exemplo, agora para as engenharias relacionadas às infraestruturas de semicondutores, abriu-se milhares de vagas na China. Precisamos... Exatamente. Como na China, por exemplo, as ciências sociais humanas é fundamental, então eu fiz um cálculo por cima, que é o seguinte: de cada R$10 que se investe em ciência e tecnologia hoje no Brasil, 9 é para ciências exatas, biológicas, e 1 é para humanos. E 9 na China é 7-3. Uhum. Então na China, em tese, que recebe 3 vezes mais atenção a ciências humanas que sociais aqui no Brasil. Por quê? Porque a estratégia é você formar um povo culturalmente, né? Porque não adianta você formar um monte de engenheiro, médico e tal, porque o cara não tem cultura. A falta de cultura leva com que um médico, por exemplo, ele entra na faculdade de um jeito, sonhando em ser um médico que vai atender o povo e tal, e sai querendo ser cirurgião plástico. As pessoas entram na universidade hoje, o João está falando do doutorado dele, ele estava contando umas histórias sobre o doutorado dele, que é verdade. Mas o que eu posso te falar, João, é que hoje a pessoa entra na universidade no Brasil, elas saem pior do que elas entram, em muitos casos, como ser humano. Então, na China, a questão das ciências sociais e humanas tem muito a ver com a questão ideológica do país e também na formação de seres humanos. Agora, para entrar na universidade é um processo, a vida do cara é vasculhada desde o histórico escolar, claro, né? Uhum. Eu sei que você quer ver a opressão na China, né? Do primário até o... Agora, é um sistema que eu acho opressivo, em certa medida. Não, mas... não. Calma. Rapaz, eu tenho um processo de seleção para você pensar em entrar numa universidade chinesa.
né, ou coreana, ou asiática no geral, que a China não é diferente dos outros países da Ásia, é um processo muito, muito difícil. Muito, muito desgastante. A China tem um problema muito sério de depressão de adolescente. Eles ficam 8 horas por dia estudando. Né? Então acho que tem as questões deles lá, que é interessante, é fundamental, agora também tem suas contradições, né? Então a China não conseguiu chegar nesse patamar que Cuba chegou de universalizar a educação. Já a chegou. universidade. Quem quiser entrar na universidade da China, entra na universidade. Entra. Só que é um processo mais É um processo doloroso. de asiático, né? É um processo Sim, asiático, né? Ou seja, o cara desde criança ele já é orientado a estudar, sabe? Eu já ouvi falar que as tem- cidades comemoram, assim, né? No dia que vai ter um processo seletivo, alguma coisa lá. Não sei. Eu já ouvi falar isso aí. Não que sei. Tem toda uma comemoração da população. Isso circula na internet dizendo que no Japão, quando é dia de prova que o ser equivalente de Enem dele, a cidade para, nem avião voa e tal. Mas isso é conversa, isso é a mesma coisa que ninguém... no Japão todo mundo precisa prestar continência ao imperador, menos o professor. Isso é lenda da internet. Isso, É fake news que eu caí, então. Não, existe um respeito à ciência, à educação, Absurdo. existe uma importância. O Nicoleles veio aqui, o Nicoleles ele sempre fala quando ele foi pra China como é que ele foi tratado, né? Foi. A China trata um cientista como se, sei lá, estivesse vendo o Messi, né? Então um cientista renomado na China e não só na China, em outros lugares também, mas tem muita fake news de internet. Esse negócio, por exemplo, que no Japão todo mundo tem que prestar continência ao imperador, menos o professor. Cuidado, não é por aí não. Qual a maior fake news da China que você já escutou assim? Rapaz, O Robertinho escuta Pra vários. né? mim, Não, a eu fake escutar, news todo mundo mais escuta, eu bizarra, propago, né? considerando o que se desdobrou, era a fake news do genocídio uigur. Não sei se você lembra disso, que antes da pandemia circulava muito a ideia de que estava acontecendo um genocídio contra o povo uigur lá em Xinjiang. Xinjiang. E aí toda a mídia ocidental burguesa começou a defender os muçulmanos da China. Beleza. Aí, de repente, os caras que patrocinaram a guerra contra o terror dos Estados Unidos, que matou 5,5 milhões de pessoas de mortes diretas, sem falar as sequelas, sem falar os problemas que ficou depois. Aí, de repente, os caras começaram a se preocupar com o muçulmano. Passaram 20 anos seguidos divulgando islamofobia a rodo, né? Todo mundo que tem cara de árabe não pode viajar no aeroporto, que é interpelado, que sofre pressão e não sei o quê. Aí, de repente, toda a mídia ocidental dizendo assim, não, estamos preocupados com os muçulmanos de Xinjiang. Aí, beleza. Aí, o Hamas faz a ação do 7 de outubro, Israel responde acelerando sua ofensiva genocida, e repare, ninguém fala mais do tal do genocídio uigur. Sumiu, presta atenção, sumiu. Toda semana tinha uma reportagem na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja, na Globo e não sei o que, e os muçulmanos na China são oprimidos e tem campo de concentração e não sei o que. Procura agora, porque não cabe mais esse negócio de defender muçulmano, né? Porque como agora Israel tá praticando um nazismo do século XXI abertamente, aí as coisas não ornam, né? Porque a galera tava pedindo sanção contra a China, tava pedindo intervenção, tava dizendo que é violação dos direitos humanos, mas se o que a China tava fazendo supostamente era genocídio, o que Israel tá fazendo é o quê? Não, e o Xinjiang, eu fui 3 vezes no Xinjiang, né? Em 2004, 2009 e ano passado, né? Conheci o Xinjiang, as principais cidades do Xinjiang, e em Urumqi, que é a capital, né? Eu peguei o celular assim e colocava nas matérias do The Guardian, né? Mas mostrando pros caras assim, olha, é inacreditável. Como que é? Tá tendo um genocídio aqui e tal, ninguém tá sabendo disso. Ninguém viu. Ninguém viu. Lá tava tudo normal, Elias. Não tava acontecendo nada. Aquela região nada. da De China. onde que eles puxaram o a que matéria? acontece? Aquela região da China é complicada mesmo. Porque a China fez alianças estranhas na década de 80 por conta da União Soviética. Ela apoiou os Mujahideen no Afeganistão. Isso. A China aprofundou relações com a Arábia Saudita, isso levou à abertura de templos wahhabistas no Xinjiang, né? Então a China passou a colher um pouco do que ela plantou, né? Nos anos 80, assim como os Estados Unidos. Então existem grupos terroristas operando na China, Então o Xinjiang é um território, entre aspas, problemático, né? Então até que teve ataque, em 2008, 2009, teve uma onda de ataques terroristas no Xinjiang, e até hoje tem, né? Por conta desses grupos salafistas, etc., né? Existia na Síria, por exemplo, mais de 30 mil uigures combatendo na Síria. E dizendo assim, vamos voltar para a China. Aí, então, numa situação dessa, é evidente que o governo vai ter que o Estado vai ter que tomar seus cuidados para operar esse tipo de ameaça,
Né? Isso não é ilegítimo. A questão é que a China não invadiu um outro país para enfrentar não fez um ataque preventivo em outro país para enfrentar essa ameaça terrorista, né? Então existem medidas internas mesmo. Por exemplo, o que chamam de campo de concentração é o campo de reeducação, que é o que existe em Paris, por exemplo. Na França tem campos semelhantes, no quais os chineses se inspiraram para fazer os deles, né? Que é o campo de desradicalização. Agora, genocídio cultural, cara, no Xinjiang, você chega no aeroporto, qual que é a parada do genocídio? O genocídio cultural. Então os chineses, querem que a maioria, querem acabar com a cultura dos uigures. A começar pelo idioma. Só que você chega no aeroporto de Urumqi, está em chinês e está em uiguras, que aliás é o mesmo arábico, né? Uhum. É mesquita muçulmana em tudo quanto é canto, né? Em Pequim, em Xangai tem mesquita muçulmana, na China tem 20 milhões de muçulmanos na China. Né? Então é uma fake news que não se sustenta por 5 minutos no Xinjiang. Aliás, na China, 95% das fake news não se sustentam por 5 minutos na China. Lá dentro do território chinês. Cara, deve ser uma Mas complexidade. como é que propagam vamos falar, uma fake news lá na China? As redes não são do próprio governo? Como que é? Nossa. Como que é? Como é que propaga fake news lá dentro da Cara, China? se eu falar que você é homossexual, por exemplo, amigo, na era da pós-verdade, quem tem que provar que quem não é você, não que tem que provar pra você, pro outro que você não é, entendeu? Lá acontece, então, assim, só que rapidamente é revisto, né? Mas existe. Fake news dentro da China? É. Cara, não sei dizer se existe dentro da China. Até porque o controle que o Estado exerce sobre as comunicações não é pequeno. Sobre rede social. Lá dentro, então, não tem. Eu acho que Dentro não. da China, não, né? Mas fora agora, Hong Kong tem muito. Hong Kong é um polo concentrador de guerra híbrida. Todos os elementos de guerra de terceira geração tá presente em Hong Kong. Hong Kong é um lugar, por exemplo, que você vê a gente da CIA, MI6, tudo ali. Hong Kong é uma bagunça nesse aspecto, né? Ter 56 etnias naquele território é uma complexidade 56. pro governo chinês, Só que assim. tem 92% de uma, né? Sim, mas é muito louco também, né? Você pega... isso é muito mais difícil para um governo lidar com 56 etnias, por exemplo. Estão comparando com o Brasil aqui. Né? Eu acho que nesse ponto... A noção de etnia deles é diferente do que a gente tem aqui. Você acha que a gente não tem nada muito semelhante, não. Exatamente. Acho que o mais semelhante, mas numa analogia bem precária, seria a nossa noção de povos originários aqui. Mas bem precária mesmo. Mas Vietnã, China, a antiga União Soviética tinham várias nacionalidades diferentes, assim, múltiplas. O Vietnã, se não me engano, tem mais de 30. No Soviético era 155. 155. Sim. Só que a noção que se tem lá de nacionalidade / etnia é muito diferente da gente. E é quase que outra coisa. Totalmente diferente. É outra coisa, né? é outra coisa. Na China tem russo. Uma das 56 etnias é russo. Coreano. E o governo lida... E o cara é chinês. O cara é russo, tal, etnicamente, mas ele é chinês. A nacionalidade dele é chinesa. Caramba, velho. Agora, só um negócio sobre esse negócio fake news. Veja, eu acho que tem uma especificidade brasileira na percepção que a gente tem sobre fake news. Porque eu sempre brinco, a galera que fez uma leitura meio reducionista da eleição de 2018, dizendo que o Bolsonaro ganhou por causa das fake news, né? E aí eu sempre brinco perguntando assim, tem fake news na Bolívia? Não. Tem fake news na Venezuela? Não. Tem fake news no México? Não. Porque, por exemplo, agora no México tem um partido que é um partido reformista e tal, que é o Morena, só que a presidenta tem 80% de aprovação. E assim, o México tá do lado dos Estados Unidos, né? Tá sofrendo uma pressão agora gigantesca do Trump. Acho que existe uma particularidade muito grande no Brasil, é que o Brasil entrou na era da internet sem universalizar o letramento básico. Então isso aqui tem um elemento fundamental, porque aqui, quando a gente estava começando a ter um movimento de colocar como prioridade nacional erradicar o analfabetismo e universalizar a escola básica, que foi no pré-golpe, veio o golpe, né? O golpe acabou com isso. O programa que a ditadura militar criou, o Mobral, foi uma tragédia, foi um fracasso em termos de resultados, tanto que a geração que cresceu durante a ditadura, boa parte dela estudou até a 4ª série, foi o caso da minha mãe e das minhas tias, fizeram até a 4ª série e aquele Mobral não deu resultado nenhum. Então o Brasil entra na era da internet num processo que a gente não universalizou o letramento básico, não universalizou a escola de qualidade e entra na era da internet num momento de enfraquecimento da sociedade civil organizada, dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, associações de bairro e por aí vai. Porque a informação, ela necessariamente tem que ter uma validação social do conhecimento. Então, por exemplo, minha mãe não acredita em fake news.
Por que minha mãe não acredita em fake news? Porque a gente tem uma relação muito boa, e aí quando chega alguma coisa no celular da minha mãe me manda, pergunta, aí eu digo pra minha mãe, eu falo, mãe, isso aqui é mentira, por causa disso. Então minha mãe tomou as vacinas certinho, na pandemia, usava máscara e tal. Porque ela tem uma relação social ali, que faz com que aquela informação que chegue mentirosa, ela tenha alguém que diga assim, ó, é mentira, e ela confia, acredita, tem uma relação afetiva. Quando você tem uma dinâmica em que chega uma informação falsa, aí na sua igreja todo mundo acredita, aí na sua rua todo mundo acredita, aí os seus vizinhos acreditam, a informação ela vira verdade por causa da validação social. E aí as pessoas acabam que tem um misto no Brasil. Ganham poucos instrumentos crítico-analíticos para diferenciar isso a partir da escola, que é muito precária até hoje, e do ponto de vista de tecido organizativo da classe trabalhadora também está muito precária. A maioria da classe trabalhadora brasileira não está em organização política nenhuma. Não está em sindicato, não está em movimento social, não está em associação de moradores, não está em coletivo cultural. Então, aqui no Brasil tem uma especificidade. A força aqui da fake news está relacionado ao fato de a gente nunca resolver o problema do letramento básico e a gente está com um tecido organizativo muito baixo. Por isso que tem fake news aqui, tem fake news na Bolívia, tem fake news no México, tem fake news na Venezuela, mas a fake news tem um papel muito maior no processo político aqui do que tem, por exemplo, no México. Porque o México, diferente da China, não tem a proteção às Big Techs. As Big Techs atuam lá livremente, mas elas não conseguem determinar o processo político como determinam no Brasil. Acho que esse aspecto é importante para pensar isso. Como que a gente resolve isso a curto e a longo prazo? Meu irmão, a curtíssimo prazo a gente precisa fazer uma tarefa do começo do século XX, né? Que é universalizar a escola básica de qualidade. Assim, a gente precisa erradicar o analfabetismo. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. A Bolívia erradicou o analfabetismo, Cuba erradicou o analfabetismo, Venezuela erradicou o analfabetismo, a Argentina e o Uruguai universalizaram o letramento básico para a população no começo do século XX. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. A gente precisa ter uma escola de qualidade para toda a população como um elemento urgente. E parece que a gente até maquiou esses números, né? Não, é porque no Brasil se criou uma gramática de pensar a educação